Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O clássico de domingo já começou antes mesmo do apito inicial, porque Pedro, atacante do Flamengo, não quis saber de freio. Ele abriu a boca e despejou uma avalanche de desprezo contra o Vasco, chamando o rival de Vasquinho como quem pisa em formiga e ainda dá risada depois. A frase mais repetida dele foi curta e cruel: vamos atropelar o Vasquinho. Não é só previsão de vitória, é promessa de massacre. Ele falou com aquele tom de quem já viu o jogo antes, como se o resultado estivesse escrito na tabela da CBF. O atacante do Flamengo foi além, declarou que o clube rubro-negro está em outro patamar, como se quisesse esfregar na cara do Vasco a diferença de elenco, de títulos e até de estrutura. É soberba, é ironia e é provocação pura. O mais chocante, porém, foi a maneira como ele reduziu a rivalidade. Pedro afirmou sem titubear que nem existe mais rivalidade entre Vasco e Flamengo. Para ele, os tempos de equilíbrio acabaram, hoje seria como adulto brigando com criança. A torcida vascaína engole a seco porque ouvir isso dói. Dizer que não existe rivalidade é o mesmo que apagar a história do clube. Mas o atacante do Flamengo não está preocupado com feridas emocionais, ele quer cutucar fundo. O Flamengo vai amassar o Vasco de goleada, disparou com desprezo. A palavra goleada saiu da boca dele como sentença, não como hipótese. Ele falou como quem promete dar espetáculo enquanto o rival serve apenas de figurante. Pedro ainda mandou recado direto para as arquibancadas vascaínas: levem lenço porque vocês vão chorar. Isso não é apenas provocação, é crueldade gratuita. É rir da dor alheia antes mesmo dela acontecer. O tom soberbo de Pedro é de quem acredita que o Vasco já entra derrotado em campo. Ele não fala de jogo, ele fala de massacre. Não fala de clássico, ele fala de show com apenas um protagonista. Quando um jogador fala em atropelar, ele não promete vitória simples, ele promete humilhação. O atacante do Flamengo sabe disso e fez questão de empregar o verbo com prazer, como quem já imagina a torcida adversária indo embora antes dos 90 minutos. A ideia de outro patamar é uma facada, coloca o Flamengo como clube de elite e joga o Vasco para um submundo do futebol. É dizer ao rival que ele não passa de sombra de glória antiga, incapaz de encarar o presente. A fala "a rivalidade acabou" é talvez a mais venenosa de todas. Rivalidade é o coração do futebol, e Pedro quis arrancar esse coração e pisar em cima, dizendo que o Vasco hoje é apenas um detalhe irrelevante. O recado para os torcedores do Vasco foi dado com sarcasmo cruel: vocês vão chorar. Não é só previsão de tristeza, é desejo explícito de sofrimento. É arrogância elevada ao nível máximo. O atacante do Flamengo quis transformar o jogo em espetáculo de humilhação, não em disputa. O discurso dele foi menos sobre futebol e mais sobre carnificina esportiva. Ele não quer vencer, ele quer enterrar. Ao usar o diminutivo Vasquinho, Pedro não fala apenas do clube, mas de sua torcida. Ele diminui a identidade de milhões de pessoas em uma só palavra. É insulto direto e sem freio. O anúncio de goleada foi feito como se fosse agenda confirmada. Para o atacante, não se trata de se, mas de quando e por quanto. Isso aumenta a pressão no campo e multiplica a fúria fora dele. A frase "levem lenço" é das mais debochadas já ditas antes de um clássico. Ela não apenas provoca, mas ridiculariza. É chamar o torcedor rival de derrotado antecipado, incapaz de suportar a vergonha. Pedro transformou o pré-jogo em uma batalha psicológica. Ele não só mexeu com o elenco adversário, mas também quis rasgar a autoestima do torcedor cruzmaltino. É veneno que corrói de fora para dentro. Ao falar de goleada, ele mexe com o maior medo do Vasco, o de ser humilhado em campo para todo o país assistir. O atacante usa a dor histórica do rival como arma e não tem vergonha disso. O discurso dele tem cheiro de soberba, mas também de estratégia. Falar em público dessa forma é incendiar a própria torcida e jogar pressão no adversário. É transformar palavras em armas antes da bola rolar.
Mas não dá para negar que é arrogância pura, quando um jogador fala em atropelar, amassar e acabar com rivalidade, ele não está respeitando o futebol. Ele está cuspindo na imprevisibilidade do jogo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O torcedor do Flamengo aplaude porque vê nisso confiança. Já o torcedor do Vasco engole como veneno, porque é insulto escancarado à sua história. E é justamente esse contraste que transforma a fala em polêmica. Outro patamar é a expressão que dói nos cruzmaltinos porque lembra a diferença de conquistas recentes. Pedro sabe disso e usa a frase como martelo. Ele bate onde dói mais. O desprezo pela rivalidade é como jogar gasolina no fogo. Nenhum torcedor do Vasco aceita ouvir que o clássico acabou. A declaração de Pedro é uma afronta que vai ecoar até depois do jogo. O deboche de Levin Lenço vai virar combustível nas arquibancadas. O problema é que também vira pressão dentro de campo. O Vasco entra com raiva, mas pode entrar nervoso, e o atacante do Flamengo aposta nisso. As redes sociais já têm material suficiente para semanas de provocações. A fala de Pedro viraliza fácil, porque é arrogante, cruel e perfeita para a rivalidade. O clássico já foi jogado no Twitter antes de ser jogado no gramado. O amassar é mais que verbo, é símbolo de humilhação. O atacante quer transformar o Vasco em pó de estádio, em vítima para ser exibida na televisão como troféu de gozação. Para o torcedor rubro-negro, é música para os ouvidos, ouvir que vão atropelar o Vasco é antecipar festa. Para o torcedor vascaíno, é tortura psicológica antes da bola rolar. A ousadia de Pedro é tão grande que parece até desrespeito ao próprio futebol. Ele fala como se os 90 minutos não existissem, como se o jogo fosse apenas cumprir tabela. Isso é soberba em estado bruto. O atacante do Flamengo quis virar vilão declarado. Ele não escondeu, não disfarçou, não dourou a pílula. Ele chutou a porta do clássico e avisou: eu sou o pesadelo do Vasco. O termo vasquinho escorre veneno. É uma forma de menosprezo que fere fundo, porque diminui a grandeza de um clube histórico e transforma em apelido de chacota. A promessa de goleada cria expectativa de massacre. Se acontecer, vira profecia cumprida. Se não acontecer, vira motivo de deboche contra o próprio Pedro. Mas ele não ligou para isso, jogou no risco máximo. A fala "nem existe rivalidade" é arma de guerra psicológica. É arrancar o orgulho do rival e dizer: vocês são tão pequenos que nem fazem diferença para nós. É desumanizar o adversário. O torcedor vascaíno que ouviu Levin Lenço já sabe que domingo será uma prova de resistência. Não é só jogo, é duelo de honra. Cada gol sofrido será faca, cada gol marcado será vingança. Pedro, com sua fala, deixou claro que não respeita o rival. Ele não vê o Vasco como adversário, mas como vítima de espetáculo. Isso aumenta a rivalidade a um nível insano. A torcida do Flamengo vibra porque enxerga coragem. A torcida do Vasco se irrita porque vê arrogância. E é nesse choque que nasce a verdadeira polêmica do clássico. A frase "vamos atropelar" é tiro no ego vascaíno. É dizer que o rival não tem condições de disputar. É colocar o Vasco como time pequeno diante do maior palco. A soberba de Pedro é tanta que nem parece futebol, parece luta marcada, onde o vencedor já entra com os braços erguidos. É insulto, é arrogância e é deboche em doses cavalares. O clássico, que já seria quente, agora virou caldeirão fervendo. O jogador conseguiu inflamar as duas torcidas e transformar domingo em dia de guerra psicológica e esportiva. No fundo, Pedro quis assumir o papel de vilão da história. Ele quer que o Vasco sofra, que a torcida chore e que o nome dele esteja estampado como o algoz oficial do clássico. Resta saber se o campo vai confirmar a boca ou se o gramado vai cobrar o preço da soberba. O certo é que, antes mesmo de domingo, Pedro já incendiou o clássico com um dos discursos mais polêmicos da história recente. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!